evangelho para você. Amor, podia ver se tem mais caneta com os meninos lá atrás, será que tem? Pode escrever, vai escrevendo aí, anotando. Quem foi que te trouxe? Ah, minha mãe me trouxe na barriga dela. Desde a barriga da minha mãe eu estou na igreja, eu conheci Jesus, eu já me converti. Então, vai anotando isso aí. Se você se lembrar o ano que isso aconteceu. Lá, o pessoal precisa. Isso. Vai relembrando a sua história aí com Jesus. Como é que foi? Qual que era a sua sensação, né? Ah, eu vinha pequenininha, eu não entendia nada, mas com tantos anos eu comecei a entender mais a palavra, entender o que o pastor estava falando. É nesse sentido, é você fazer alguns registros, né, da sua história na presença de Deus. Como foi? Isso. E existiu algum momento assim que foi o auge, né, de você assim na presença de Deus, que você achou, não, nessa época era bom demais, que saudade que me dá dessa época. Nossa, tem alguma época que vocês sentem saudade? Ou essa época é a melhor época que vocês estão vivendo? O que vocês acham? Pode ir anotando aí. Enquanto vocês vão escrevendo, pode continuar escrevendo aí o registro, né, que vocês se lembram. O tema hoje é Eu Faço Parte do Farol, revivendo a nossa história e despertando o futuro. Amém? Eu faço parte do farol. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre a nossa história, a importância disso. Amém? Amém? Vamos lá. Esse exercício, essa é um exercício, né, uma dinâmica, para a gente puxar na memória algumas lembranças,
né? Coisas que com o decorrer do tempo, dos dias, às vezes a gente nem se lembra mais, né? Eu fico vendo o Lucas, o meu esposo, ele ama relembrar as histórias do passado. Ama. E ele fica, ai, amor, você lembra disso, dessa época? Tipo assim, ele ama, é uma coisa que ele fica super feliz de relembrar essas coisas. E eu fico observando ele assim, como que ele fica admirando, né? E muitas das vezes as memórias, elas nos trazem saudade, elas nos trazem lembranças boas, lembranças ruins. Então eu quero assim que durante a semana, né, você continue esse exercício de trazer à memória as suas lembranças, né? Como vocês podem ver aí no telão, a gente fez, né, reuniu algumas fotos, poucas fotos das centenas que existem, mas dessa igreja aqui, que é a Igreja Batista Nacional. Temos aí pessoas e a igreja, né, o formato dela de várias épocas, né? A igreja que já passou aqui em várias fases. Eu fui apresentada nessa igreja quando, né, eu já tinha 5 anos e meu irmão tinha 1. Então o altar era baixinho, tinha a parede era toda pintada, assim como uma paisagem, era completamente diferente do que é agora. E o título, né, o tema do culto, eu faço parte do farol. Que farol que é? Aquele farol ali. Eu não sei se vocês tinham pego essa referência, mas aquele ali é o símbolo, é a logo da Igreja Batista Nacional. Então, quem aqui faz parte desse farol, que é a Igreja Batista Nacional? Nós fazemos parte, amém? E qual que é a importância da gente reviver a nossa história? Quando a gente revive a nossa história, a gente vê os acertos, os erros, né? A gente se lembra daquilo que a gente caiu para não cair mais. E esse tema, ele foi muito motivado, né, por causa da perda que nós tivemos da Dona Mônica, né? Há uma semana nós estávamos aqui, né, honrando ela. E houve uma tentativa, né, da gente fazer um filme, resgatar, trazer as histórias dessa igreja. Por quê? O que eu pude observar, né, enquanto a gente estava aqui honrando ela, é que tinha gente aqui de todas as idades, de várias gerações, de várias denominações, de várias igrejas, e pessoas que foram marcadas, impactadas pela vida da Dona Mônica. Aí, quando a gente conversava eu conversei com um, conversei com outro, perguntava, eles não falaram para mim das receitas maravilhosas que eu sei que ela fazia. Eles não falaram disso. Eles não falaram, assim, de coisas do cotidiano, mas eles falaram como eles foram marcados pela fé dela, pelo coração dela, sabe, pela atitude dela como serva. E o que a gente pode aprender com isso? Que as pessoas vão se lembrar de nós, né? É por causa do legado espiritual que a gente vai deixar. É quando a gente toca a alma das pessoas. Isso é que vai deixar a marca nelas, né? Não é quando a gente, enfim, não é o bolo gostoso que você fez, enfim. Não é nada disso, não é a roupa que você usou, não é o presente que você deu para a pessoa. Não é isso que marca, mas é a alma, sabe? Quando você toca a alma da pessoa. E a gente teve, né? A gente ainda tem, porque o legado dela se mantém, uma grande referência. E quando a gente, né, durante a semana, o Lucas teve essa ideia desse tema, eu fiquei pensando quantas histórias de milagres se perderam, né? Às vezes que a gente nunca vai ouvir, né? E como é bom a gente ter essas pessoas assim como referência, porque ela viveu uma vida, uma fé viva, sabe? Uma fé realmente em Deus. Tinha poucos recursos, a igreja não era assim, não tinha o som, não tinha isso, não tinha aquilo, tinha pouca tecnologia, mas a gente vê que não era isso que fez a diferença. Não foi isso que fez ela fazer a diferença na vida das outras pessoas, mas foi a vida de Jesus nela. Amém? Então,
como eu estava dizendo, no início, né, a nossa ideia era fazer um filme mesmo, com vários relatos, né, de pessoas, das filhas, enfim, das pessoas que estão na igreja aqui há mais tempo. Só que a gente sabe, assim, depois eu vou até pedir desculpa para as meninas, porque a gente sabe que é um momento delicado. E relembrar muita coisa é difícil, mas esse filme vai sair, porque é muito importante a gente resgatar isso. Amém? Esse filme vai sair, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Eu queria falar de duas coisas. Né? Nós precisamos começar a observar as pessoas e garimpar, né, essas preciosidades. Ainda existem muitas pessoas aqui, idosos, pessoas de outras gerações, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa, né, garimpar, sabe, essas preciosidades que eles têm para nos passar. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Qual que é a importância da gente reviver a história? Para que serve isso? O pastor Elton, eu lembro que na classe Nova Criatura, ele falava, é muito importante a gente estudar a Bíblia, porque a gente vai, se Deus deixou registrado aqui, é para que a gente veja e não cometa os mesmos erros. Ou então para que a gente veja e aprenda a ter a atitude correta. Essa que é a função da história. O ser humano, diferente dos animais, ele tem uma capacidade, né, de fazer o quê? Cultura, de registrar. O ser humano tem a capacidade de passar para frente coisas que ele viveu. Isso é o que nos difere muito né, dos animais. Os animais, nasce uma ninhada de cachorrinho, aí a mãe, filho, olha, quando eu tinha tal idade, eu fiz assim, entrei assado. Não faz isso. Animais vivem por instinto. Mas nós, seres humanos, nós temos a capacidade de construir uma história. E de passar. Se não, imagina, gente, cada vez que uma pessoa morresse, a gente tivesse que fazer tudo de novo. Nossa, a gente não ia estar aqui hoje. A igreja está desse jeito, imagina, não ia estar assim, porque sempre a gente ia destruir um conhecimento para construir ele de novo. E muitas das vezes, para entender a obra de Deus, a gente gasta gerações e gerações. Ou para construir algo profundo, né, na nossa vida, a gente gasta gerações e gerações. Né? Não foi uma pessoa só que conseguiu, assim, por exemplo, estudar o sistema solar, estudou tudo, investigou e morreu e descobriu tudo. Não foi assim. Um foi agregando conhecimento ao outro. Na palavra de Deus não é diferente. Tudo não se cumpriu em apenas uma geração. Vieram reis, e os povos, e foi andando. Um foi passando conhecimento para o outro, até que a história fosse construída. Amém? É isso que nos difere, né, dos animais. Então, a gente precisa, né, é importante que a gente tenha esse contato com a história, com a palavra de Deus, porque ela é vida para nós, ela vai nos mostrar onde nós erramos. E a gente vê isso em todas as situações da nossa vida. Não é porque os seus pais viveram e erraram de determinada maneira que você precisa repetir o mesmo erro. Né? Nós temos esse dom de Deus, essa habilidade, assim, graças a Deus que é assim. A gente tem a capacidade de mudar. A gente vê o país, né? A situação que a gente tem vivido hoje, né? Na política, na economia. Será que se a gente tivesse olhado para trás, a gente teria repetido os mesmos erros que estão acontecendo agora? Com certeza não, se a gente tivesse aprendido com isso. Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Oséias 4. Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4.
Oséias capítulo 4. Olha no versículo 6. Aqui a Bíblia fala que o meu título que está aqui é Deus acusa os sacerdotes. Olha o que Deus vem falar. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, esqueceram das minhas leis. Portanto, eu os não aceito mais como os meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Em outra tradução, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes hoje nós temos cometido erros porque a gente não tem buscado a palavra de Deus, a gente não tem buscado aprender com aqueles que passaram por aqui, certo? Então a gente precisa, assim, a partir de hoje, né, em todas as áreas da nossa vida, será que isso aqui não está dando certo? Por quê? Né? Que a gente possa, assim, tentar resgatar, buscar mesmo a sabedoria de Deus e dos mais antigos, amém? Para que eles possam nos instruir. Às vezes uma palavra simples, gente, né, com aquela sabedoria simples, assim. Eu fiquei lembrando da minha avó, né? Minha avó estudou pouco, enfim, ela lê a Bíblia com muita dificuldade, mas quando eu pego, gente, para ir na casa dela, teve um dia que eu estava muito angustiada. Aí eu cheguei lá e falei assim, vó, eu vim aqui hoje pra gente orar. Só falei assim. Ela já arrancou a Bíblia, olha o que eu li hoje, e já foi falando de Deus, falando de Deus. Ela não sabe nada, né, como se diz, da teologia sistematizada, não sabe, gente, mas quem faz a obra em nós é o Espírito Santo, amém? Então, assim, essas pessoas que têm vida com Deus, a gente precisa nos apegar a elas mesmas, né? Ter esse conhecimento de vivência e ter o conhecimento da palavra. Amém? E aí, voltando, né, dando essa breve introdução sobre a importância da nossa história, como eu disse, né, a gente vamos preparar assim com muito carinho, né, com muito zelo, esse compilado de relatos, né? Ano que vem, eu acho, o pastor Elton faz 20 anos aqui, né, como pastor da igreja. E tem muita história, né? As pessoas, eu cheguei aqui tem 9 anos e não é a mesma igreja, né? A Estelinha está aqui, Estela, desde que você nasceu. É a mesma igreja? Mas não é, mas assim, não é o templo, né? É as pessoas, o comportamento. Gente, como mudou, como é diferente. Luana está aqui desde que nasceu também, praticamente. Nasceu na igreja, né? Aí, como era diferente, sabe? E a gente precisa resgatar isso. Então, eu comecei fazendo pergunta, você faz parte do farol? Eu faço parte do farol. E esse farol, né, quando a gente começou a ter mídia na igreja e tal, aí veio essa ideia de uma logo, né, de um símbolo que representasse a Igreja Batista Nacional. E aí, eu não sei se o pastor falou isso em algum culto, pastor Elton, né, ou se foi na classe Nova Criatura, eu acho que foi numa classe Nova Criatura. Ele falou isso, que a igreja, essa igreja aqui, Igreja Batista Nacional, há muitos anos, ela havia recebido uma profecia que ela seria como um farol na cidade de Mateus Leme. Ela seria como um farol que iluminaria essa cidade, né? E, enfim, muitas pessoas seriam direcionadas e alcançariam Jesus através dessa igreja, alcançariam a salvação, né? Então, quando a gente foi pensar na logo, veio essa questão, porque isso é a essência da nossa igreja, né? E aí hoje eu fiquei pensando, nossa, mas nós é chique, né? Nós somos um farol de Mateus Leme, que chique, que glamour. Aí, aí hoje eu fiquei meditando nisso, nossa, mas a gente é o farol. Com um coração pecaminoso, a gente pode talvez tender a achar que a gente é muito bom, né? Que a gente é a luz dessa cidade. Que chique. Mas eu comecei a pensar, sabe, que se a gente não entender a essência disso, pode virar prepotência, né?
A gente pode começar a achar essa igreja, ela é melhor que todas, porque ela é o farol, as outras... Só que não tem nada a ver com isso. Toda profecia, né, todo legado, é uma coisa muito boa. Toda coisa boa que a gente recebe, ela vem com responsabilidades, amém? Tudo de bom que a gente recebe vem com responsabilidades. Então, é a primeira coisa que eu queria, assim, que a gente tentasse imaginar, que a gente tentasse gravar. O farol não quer dizer de nós, né? Ele não está falando a nosso respeito. É algo muito maior do que nós. Amém? Então, o que é um farol, né? Aquele farol é uma torre, né? Tem um conjunto de luzes lá em cima. Antigamente, era fogueira que tinha. Aí depois foi melhorando, começaram a usar petróleo, gasolina, diesel, gás, enfim. Hoje, né, já usa energia elétrica. Então, assim, foi avançando. Mas o objetivo sempre foi o mesmo, que é iluminar. Então, a primeira coisa, o primeiro farol, né, que foi criado, que se tem registro, foi o farol de Alexandria, em 280 a.C. E ele ganhou esse nome por causa do lugar onde ele estava, na ilha de Faros, né? Então, por isso que a gente chama de farol. E ele é usado para quê? Para direcionar os navios, mostrar para os navios que ali tem terra firme, certo? Que a terra firme, o continente está ali perto, ou tem alguma ilha por ali. Esse que é o objetivo do farol. Então, assim, a palavra de hoje ela é muito simples, e eu queria frisar isso como o início desse resgate que a gente está fazendo da nossa história. Então, vamos começar pela logo, né? Nós somos parte do farol ou não? Então, 3 pontos importantes que eu queria falar sobre essa profecia e sobre o farol. Primeiro, o farol é apenas um instrumento. Ele não é o fim das coisas. Então, muitas das vezes, a gente olha, né? Ah, aquele farol maravilhoso foi construído, ele ilumina. O farol foi feito só para iluminar e pronto? Tipo assim, só porque ele é bonito, admirar ele? Não. Ele é um instrumento. Então, nós, como Igreja Batista Nacional, que recebemos um dia a profecia que nós somos um farol, nós precisamos entender que nós somos um instrumento nas mãos de Deus. O fim não somos nós. A finalidade disso não somos nós. Dizer que a igreja é muito boa, que a igreja é linda, que a igreja ilumina. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos abrir Mateus 5? Mateus 5 vem nos dizer um pouco disso. Enquanto você vai abrindo, imagina, gente, um farol no carro. O farol no carro a gente coloca lá, é só porque fica bonito para ver? Não é. Ele tem um objetivo, ele é um instrumento. Se nós fôssemos capazes de enxergar no escuro, não ia precisar de farol, certo? O farol, ele é apenas um instrumento. Então, Mateus 5, a partir do verso 14... Mateus 5, a partir do verso 14, diz assim: vocês são a luz para o mundo. Não se esconde uma cidade construída, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, nós, como luz do Senhor, como farol do Senhor, nós somos um instrumento para que as pessoas vejam Jesus e louvem o Pai, louvem a Deus, para que as pessoas reconheçam Jesus. Amém?
O objetivo não é exaltar esse lugar, esse templo, os pastores aqui, não tem nada disso. O objetivo é dar à luz a direção e mostrar, olha, aqui você vai ver as obras de Deus e você vai louvar ao Pai, porque você vai ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. O farol, ele serve para conduzir as pessoas à vida, conduzir as pessoas à obediência e ao reino de Deus. Amém? É essa a nossa missão como essência dessa igreja. Amém, gente? Amém. O segundo ponto que eu queria dizer é, para que o farol brilhe, deve haver algum tipo de transformação. Para que o farol brilhe, deve haver algum tipo de transformação. Como eu disse no início, para que o farol brilhe, os primeiros faróis que existiam era uma torre bem alta e eles faziam uma fogueira. E aí acendia aquela fogueira e ficava uma pessoa lá alimentando a fogueira para a luz não apagar. Então, os primeiros faróis, eles eram o quê? A energia ali, né, que tinha, era através da combustão, né, queimava lenha, carvão e tudo mais. Aí foi evoluindo, começaram a usar o petróleo. Então, petróleo e tal, queimava o petróleo, o gás, mas era necessário transformar aquela matéria, né? E, hoje em dia, ele é elétrico, né? Usa a eletricidade. Então, tem aquelas placas solares, transforma a energia solar em energia elétrica, tem aqueles ventilador gigantão lá de energia eólica que produz energia elétrica. Então, para que o farol permaneça aceso, é necessário transformação. Para que o farol, né, dessa igreja, para que nós, como lâmpadazinhas, nós somos como cada um, lâmpadas, e quando a gente se junta, é um grande farol nessa igreja, precisa haver transformação. E essa transformação começa na vida de cada um de nós. Amém? Para que haja luz, é preciso passar pelo fogo. A madeira, ela tem que ir ao fogo, ela tem que ser queimada, ela tem que ser provada, ela tem que ser transformada. E quando as pessoas chegarem aqui também, elas precisam ter a vida delas transformadas. Porque senão, esse farol não vai brilhar. Né? Então, assim, que a nossa intenção, né? Que a nossa... que de todo o nosso coração a gente possa buscar essa transformação primeiro em nós, para que as pessoas reconheçam Jesus, para que a luz que existe aqui, ela possa brilhar, né? A gente precisa se deixar ser transformado por Deus, amém? Então, se as pessoas passam aqui pela igreja, mas elas não são curadas, elas não são alcançadas, se elas não veem amor, se elas não veem perdão, se elas não veem cura emocional, cura física, isso não traz transformação, isso, a luz não existe. Amém? Vamos abrir em Romanos 12? Romanos 12, 2. Versículo famoso, Romanos 12, 2. Vamos ler a partir do 1. Romanos 12, versículo 1. Na minha Bíblia, aqui no título, eu achei muito interessante, porque fala assim, a nova vida no serviço de Deus. Obrigada. Para a gente ser luz, nós precisamos mudar de vida. A gente precisa ter uma nova conduta, um novo estilo de vida. E isso em todas as áreas, né, da nossa vida. Então, Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus,
como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como a pessoa deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Para que a luz brilhe, então, a gente precisa mudar. A gente precisa passar pelo fogo. A gente precisa liberar energia mesmo. Botar a mão na massa. Levantar cedo para orar, ter tempo com Deus, ter tempo para ler a Bíblia, exige esforço, amém? Alguém tem que fazer algum esforço. Então, se nós queremos ser faróis nessa cidade, se a gente quer levar esse legado, continuar levando esse legado, que a dona Mônica fez tão bem, que outros irmãos, né, que passaram por aqui fizeram tão bem, nós precisamos, pagar um preço, nós precisamos gastar energia nisso. Amém? E o terceiro ponto que eu queria comentar é o seguinte: existem os faróis, né, que eram colocados para iluminar e tudo mais, e dar a direção, mostrar que, né, tinha terra firme, que aí o navio precisava parar um pouco mais distante e tudo mais. Mas eu descobri, gente, não sei se vocês sabiam disso, existiam um outro tipo de farol que era mais conhecido como os afundadores. Quem aqui imagina o que pode ser um afundador? É que afunda, um falso farol. O objetivo dele não era guiar, direcionar, mas ele ficava lá como se fosse um farol, era uma torre, tinha uma luz, só que eles eram construídos em locais extremamente perigosos e geralmente ficavam ali, o pessoal fala, né, piratas, ou eles faziam emboscadas. Para quê? Para estragar o navio afundar e ir lá, as pessoas, os saqueadores, e pegar o ouro, os tesouros, a carga daquele navio. Então, era um falso farol. Eram chamados afundadores. Lá em Portugal era muito famoso isso, e eles construíram, o governo de Portugal construiu, e tudo que era recolhido lá em volta dos afundadores ficava para o governo, sabe? Então, assim, o que a gente percebe? Nós precisamos ser farol e não afundadores. Muitas das vezes, né, a nossa conduta, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de tratar o outro, tem feito o outro, ao invés de dar um impulso para ele, mostrar Jesus para ele, iluminar a vida dele, tem afundado, tem oprimido as pessoas, né? E Mateus 17:6 tem um texto assim que ele não foi visto antes, né, na Bíblia, e a gente vê a seriedade que é. Porque Jesus, eu vi uma vez um estudo a respeito dessa passagem, que Jesus, assim, em momento nenhum, ele ainda tinha dado uma condenação para um pecado, né? E essa foi a primeira vez que ele fez isso. Então, lá em Mateus 17:6, Mateus 17, deixa eu ver. Espera aí, que eu anotei errado. Deixa eu ver aqui. Tá. É Mateus 18:6. Mateus 18:6.
diz assim: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Gente, então, olha aqui, o que a Bíblia vem nos dizer? Aqui estava falando, né, sobre dos pequeninos, os discípulos perguntando, quem é o mais importante no reino dos céus? E aí Deus falava, olha, o mais importante é aquele que se humilha, igual uma criança. Mas ai daqueles que desviarem um desses pequeninos, que desviarem, né, que tiverem um mau comportamento e fizerem com que o outro tropece. Era melhor que colocasse uma pedra no pescoço e pulasse lá no mar. Então, assim, a gente precisa entender da nossa responsabilidade, que a gente não confunda, né, um farol com um afundador, né, que nós possamos sempre estar diante de Deus, né, nos humilhando mesmo, nos consagrando, né, para que Deus nos oriente, nos guie, nos direcione quanto às nossas atitudes, para que o Espírito Santo nos ajude a nos arrepender e tomar a atitude certa com os nossos irmãos, né, para que por causa de nós, né, nenhum deles se percam do nosso, às vezes, mau testemunho. Então, que nós sejamos faróis e não afundadores. Amém? E, para terminar, né, eu queria dizer que você hoje, né, o ano aí já está acabando, né, o ser humano, como se diz, a gente tem esse marco, né, de, às vezes, em janeiro, ano novo, nova vida, né? A gente só está esperando o ano terminar para começar as coisas novas. Mas, dia após dia, nós temos escrito uma história. Amém? Nós temos escrito uma história. Nós estamos escrevendo algo que as pessoas vão contar depois. Ou simplesmente vão se esquecer. Cabe a nós escolher qual marca que a gente quer deixar. A gente quer ser um farol, a gente quer ser luz, a gente quer deixar um legado profundo, a gente quer deixar uma marca na alma das pessoas, a gente quer, né, plantar boas sementes no reino dos céus, ou a gente vai continuar simplesmente vivendo a nossa vidinha, né? Como se o amanhã não existisse, como se a morte não existisse, como se o fim não existisse. Então, que nós, né, possamos tomar essa posição e começar a meditar isso. Qual a história eu estou escrevendo? Que história eu estou escrevendo? Né? Que possamos, sim, observar bons exemplos, né? Ter esse tempo, sair um pouco, né, do celular, da mídia, sei lá, a gente desintoxicar um pouco e começar a relacionar. A Flávia, olha o tanto de coisa que a Flávia tem para ensinar a gente. Está aqui, ó, tempão. E o Alex riu, mas ele também. Olha lá, Flávia, o Alex, está lá. Então, assim, isso, gente, dá vida. A vida deles vai trazer vida para nós, né? Então, que a gente possa, sim, não deixar sentar os meninos, senta com o Alex, com o pastor Adenilson, vai escutar as histórias, vai escutar, deixa eles contar os casos deles, porque eu tenho certeza que isso vai edificar muito a nossa vida. Amém? Então, vamos ficar de pé. Eu queria que a gente orasse e que a gente se lembrasse que ser farol é legal, mas com todo... Como é que é aquela frase lá do Homem-Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, viu, gente? Ser farol é bonito, né? Mas tem que pagar o preço. Amém.
Vamos dar as mãos? Pode dar as mãos aí um para o outro. Amém? Amém. Pastor Daniel, o senhor quer orar? Eu acho que o senhor podia orar. Amém, Jesus. Vem, Jane, dá a mãozinha aqui às irmãs. Amém. Glória a Deus. Sempre é tempo de recomeçar, amém? Recomeçar tudo de novo, amém? A G2, né? Lembra da G2? A G2, lembra? A G2. É muito interessante, né? Eu estava conversando justamente com o pastor Marcílio essa semana, antes do acontecido, né? E ele estava me dizendo a respeito das genealogias na Bíblia, né? A gente estava conversando sobre isso. A importância que Deus dá para a genealogia, a gente não dá. Você vai ler a Bíblia, você não dá importância para a genealogia. Mas o Senhor dá, porque o Senhor sempre quer se lembrar dos antepassados, que são fundações, são raízes, né? E a dona Mônica realmente tem que ser lembrada. Não só ela, mas como todos aqueles, né, que passaram um dia por aqui. Eu estou vendo ali, ó, estou me lembrando, numa dessas fotos, do pastor Aloísio. Não sei se a Flávia lembra dele. É o pastor Aloísio que está ali, não é? É o pastor Aloísio, né, Alex? Você conheceu o pastor Aloísio? Está ali com aquelas crianças ali. É o pastor Aloísio, homem de Deus também. Aí a Ana falou aqui do farol, né? A dona Mônica foi um farolzão, farol de navio, né? Farol, navio tem farol, tem. Um farol, aquele farol de trem, né? Já viu o farol de trem? A dona Mônica foi esse farol, a irmã Mônica, para nós. Quantas pessoas não falaram conosco, comigo também, Ana, de tanta coisa que aprenderam com ela, que observavam ela fazendo, e que o próprio pastor Marcílio falou aqui, ó, para a gente olhar para ela, né? E ser como ela. Jesus, Ele é o nosso alicerce maior, Jesus. Mas Jesus, o Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A dona Mônica, certamente que ela ouviu isso de Paulo, e ela falou: eu vou ser esse imitador de Paulo, que é o imitador de Cristo, e assim chega até